Rogério, eu estava presente no teste dele, na avaliação dele no São Paulo, né? Era um magrelinho, cabeludo, narigudo. Eu brinco que ele era, a gente faz de uma forma carinhosa, né? Meio tortinho, com trejeitos, ainda sem um fundamento formado de goleiro mesmo, ele tinha um talento. Mas ele não era um cara que tinha aquele fundamento, um cara como talvez outros goleiros de base até que tivessem lá. Identificaram nele esse talento, grandão, pô, uma envergadura, né? Bração. Te viu nascer esse cara que teve uma oportunidade, soube muito bem segurar, predestinado. O que falam dele, eu acho que o tempo só deixou ele mais assim ainda, perfeccionista, quer dizer, ele queria e ele treinava, tinha hora que... E eu treinava muito, hein? Só que tinha hora que você fala, pô, o cara tá treinando mais do que eu mesmo. Ele tinha uma volúpia, cara. E isso o transformou não à toa no maior ídolo da história do São Paulo. 25 anos dentro do clube, os títulos que ele ganhou. Isso é raro no futebol mundial. Você imagina no São Paulo. Pode parecer meio forte para alguns, mas assim, o mito, ele é um mito mesmo. E eu tenho muito orgulho de falar que eu convivi com esse cara. Sabe, a gente se entendia muito bem, um cara de personalidade forte, mas um cara que sabia o que queria e sabe o que quer como treinador. Pô, eu fui sparring dele nas cobranças de falta, pô, nos treinos. Antes dele cobrar, um ano antes dele cobrar a primeira falta, ou cerca disso, ele ficava sozinho às vezes, ou às vezes a gente ia lá. Rapaz, dava raiva, né? Porque ele acertava o alvo de forma... E teve coragem de fazer isso. Porque não é fácil você ter essa coragem num clube como o São Paulo, no futebol brasileiro. Pô, um goleiro cobrador de falta. Pô, naquela época era um negócio, eu falei, pô, tá louco? Porque no São Paulo o goleiro vai cobrar falta? E aí vem o Muricy, que foi o cara que teve a coragem, o treinador que teve a coragem de permitir que ele batesse, porque ele era o cara que mais treinava a falta. O Muricy falou, é o melhor batedor nosso. É quem treina, fica aí no fim do treino batendo 50 faltas aí. Me peguei ao ponto de me perguntarem quem era Oscar e Dario Pereira. Eu não joguei com os dois. Foi uma das maiores duplas de zaga, se não foi a maior da história do São Paulo. Por isso que eu falo da memória. A gente é responsável por manter essa memória viva. Cara, é natural que você vá ficando, a fila vai ficando mais longa. E a gente não pode esquecer. A gente não pode esquecer desses caras. Construíram demais, meu. Você vê cada história dentro de cada clube. A gente falou da história do Poy. O Poy ajudou na construção do Morumbi, além do grande goleiro que ele foi, depois foi treinador campeão, foi campeão de tudo. Pô, o cara vendeu cativa para a construção do Morumbi, cara. O Poy ainda tem uma marca, o Peixinho, alguns raramente lembram, foi o cara que fez o primeiro gol no Morumbi, né? Então, assim, a gente precisa contar essas histórias para essas gerações, para saber, pô, o São Paulo é muito mais do que os últimos 10 anos. Esses exemplos e essas experiências para mostrar para os mais jovens. Tá vendo esses caras? Esses caras foram campeões de tudo aqui. Se espelhem neles, ouçam eles e criar momentos de experiência entre esses caras e a categoria de base, por exemplo. Eu me lembro, foi em 1975, foi um Paulista em São Paulo aqui, que é a primeira vez que eu pisei num estádio de futebol. Eu era muito pequeno, eu estava com uma bandeirinha que meu pai tinha comprado na frente do estádio, uma bandeirinha de São Paulo. E ele falou, pô, nós não vamos chegar, tem muita gente, você desse tamanho você não vai chegar. E ele me pôs aqui, ó, no ombro, e foi pedindo licença, e eu cheguei até aqui, onde estava aquele que virou meu ídolo depois, Valdir Pérez. E aí o Valdir, eu me lembro que eu passei a bandeirinha aqui, meu pai pediu para entregar, ele lá dentro assinou e me entregou de volta. Experiência inesquecível para um garoto de 5 anos ter o primeiro contato com o seu ídolo e com o seu time de coração, né? Família de São Paulino, já torcia, mas aquele foi realmente o primeiro grande contato para o coração bater mais forte como o tricolor mesmo. O Tele era um cara exigente, duro, pesado, você tinha que ter aquele equilíbrio, né? Do outro lado você tinha o Muricy que fazia meio que o amortecedor de algumas situações, e o Tele ele tinha essa forma, por personalidade própria, por característica, e porque a gente realmente, ele foi um cara que ajudou demais sendo assim. Ele não deixou escapar os meninos perderem foco, porque é muito fácil você perder foco quando você começa a ter sucesso, né? O Palhinha chegou a apresentar a declaração de imposto de renda para ele, cara. E ele era assim, ele cuidava da gente, do funcionário, do campo, da bola,
muitas vezes perturbava a diretoria, invadia algumas áreas que talvez nem fossem dele, mas era o jeito dele de tentar fazer o melhor com a gente. Muitas vezes a gente jovem, a gente não entendia muito. Em alguns momentos, os caras ficavam com bronca dele, né? Ele controlava tudo. Mas esse controle trouxe pra gente o foco, né? Ele não deixava escapar. Talvez paternalista até demais, né? Porque puxava muito pra ele, centralizava nele. Os caras reclamavam internamente entre a gente. Pô, mas ele é chato, ele pega no pé, ele isso e tranca a gente, pô. Ele era muito exigente, em alguns momentos ele era chato. A palavra é essa, ele era chato. Mas é um chato, cara, que paizão, entendeu? Pô, eu tive um pai militar. Meu pai não foi tão linha dura comigo quanto o Tele. Só que ele extraiu da gente o melhor possível e soube deixar a gente numa linha, até como homem, como cidadão, enfim. Eu acho que ele foi importante nesse ponto aí. Salve o tricolor paulista, amado clube brasileiro, tu és forte, tu és grande, dentre os grandes és o primeiro. Tu és forte, tu és grande, dentre os grandes és o primeiro. Ó tricolor, clube bem amado, as tuas glórias vêm do passado, são teus guias brasileiros que te amam eternamente. De São Paulo tens o nome que ostentas dignamente. De São Paulo tens o nome que ostentas dignamente. Ó tricolor, clube bem amado, as tuas glórias vêm do passado. Qual